Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira está começando. E no próximo dia 29 será lançado em São José dos Campos o livro Saga, do 14 Bis, a criação da Embraer. A obra do jornalista Rui Gonçalves Barbosa vai ser apresentada ao público em evento na Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer, às 19h. Um livro que celebra o idealismo de Casimiro Montenegro Filho, Paulo Vitor da Silva e Osiris Silva. O autor do livro, que teve o apoio da Associação Em Voz para a realização do projeto, explica como surgiu a ideia. A aviação, quem gosta, normalmente gosta desde muito cedo, né? E uma fase da minha vida eu achei que eu seria piloto. Aí eu descobri que eu não tenho perfil para ser piloto, mas eu gosto muito de aviação. E desde muito cedo eu também lia muito sobre aviação, né? E quando eu me tornei jornalista, eu acabei fazendo muita reportagem sobre aviação. E depois de passar quase 14 anos em TV, eu migrei para uma revista. Eu fui editor-chefe de uma revista de aviação. Nessa época, o seu Osiris Silva, fundador da Embraer, era o principal colunista da revista. E aí eu comecei a ter um relacionamento com ele de editor e colunista, né? Esse relacionamento acabou se aprofundando e eu saí de São Paulo e vim para São José dos Campos, que é a terra que ele também escolheu para viver. E quando eu trabalhei com ele na revista, eu entendia que era necessário a gente ter um livro que contasse essa história, que pudesse contar ela detalhadamente. Qual era a minha percepção? As histórias que eram contadas sobre a criação da Embraer, elas eram muito focadas em cima do seu Osiris, e o seu Osiris dizia o seguinte: eu não fiz sozinho, né? E você pode imaginar que construir uma indústria aeronáutica no Brasil da década de 60 seria impossível se ele fizesse sozinho. Então, era necessário reconhecer o trabalho daqueles que estavam junto com ele. São 3 pessoas, são 3 grandes nomes. O seu Osiris já tem uma limitação de conhecimento. Casimiro Montenegro é só reconhecido dentro da aeronáutica, não sai dos muros da aeronáutica. E o Paulo Vitor da Silva é muitas vezes desconhecido até dentro da aeronáutica. Os 3 eram militares da FAB, e é muito interessante a forma como eles conseguiram criar uma indústria dentro de uma organização militar, né? É uma questão de muito idealismo e capacidade de não desistir de um sonho. Rui Gonçalves Barbosa também percebeu a necessidade de levar esta história para um público carente de conhecimento sobre uma das mais importantes empresas do Brasil. A gente não consegue olhar para o passado e ver muito longe. A gente mal e mal se lembra do que aconteceu nesse país no mês passado, né? Então, a gente não tem essas referências. E durante esse processo de elaboração do livro, ainda não estava... A gente ainda não tinha iniciado o processo efetivo, mas estava no meu processo pessoal de elaboração desse livro. Eu fazia um MBA aqui em São José dos Campos, e num determinado módulo desse MBA a gente precisava analisar perfis de liderança. E a sala foi dividida em grupos, e esses grupos selecionaram líderes para contar a história. Eu não me lembro exatamente quantos grupos eram na sala, mas eu me lembro que 2 grupos escolheram Barack Obama. Um grupo escolheu Michelle Obama. Um outro grupo escolheu o Bernardinho. E eu escolhi o Osiris Silva. Quando eu falei que a análise era sobre o Osiris Silva, metade de uma sala de MBA em São José dos Campos não sabia quem ele era. Então, foi um diagnóstico muito claro sobre a gente não ter referências sobre quem realizou grandes trabalhos ao longo da nossa história. E aí eu estou falando de uma população que deveria saber. Estudantes de MBA em gestão e liderança de São José dos Campos, não saber quem foi o maior líder que ajudou a transformar essa cidade na cidade que ela é. Então, é um fator bastante importante de você perceber a necessidade de trazer isso. E aí, não trazer apenas os seus Osiris, trazer os seus Osiris dentro de um contexto. E um contexto histórico, porque a gente aborda pouco mais de 60 anos dessa história. O voo do 14 Bis foi em 1906, o decreto de criação da Embraer foi em 69.
Então, entender um pouco o que se passou de uma ponta a outra, e também fazer algumas comparações. Pô, onde é que a gente estava quando o mundo estava nesse estágio? Se você parar para pensar, 69 foi o ano que o homem pisou na Lua. E foi o ano que a gente conseguiu dar o primeiro passo para colocar uma indústria que necessitou de outros quase 50 anos para se consolidar como a terceira maior do mundo. E concluiu ressaltando que a publicação foi concebida com o apoio de uma lei de incentivo e que o objetivo é distribuir gratuitamente alguns exemplares para a comunidade. O lançamento desse livro vai ser no dia 29 de outubro, então a gente está a 2 semanas do lançamento dele. Esse livro ele foi produzido a partir da Lei de Incentivo Fiscal da Fundação Cassiano Ricardo, que é a área de cultura do município aqui de São José dos Campos. Então, e a Embraer foi a empresa que viabilizou isso. Então, o edital a qual esse livro atende, ele estipula que a primeira edição desse livro ele tem que ser distribuído gratuitamente. Então, a primeira edição dele, a gente está com uma tiragem de 1.000 exemplares, e uma parte desses livros vão para as escolas públicas e as bibliotecas de São José dos Campos. Então, ele vai abastecer o município com essa história, que é uma história que diz respeito a muitas das pessoas aqui. Uma parte disso vai para a Embraer, e a Embraer vai destinar esses livros, vai presentear pessoas com esse livro para difundir essa história. E uma parte desses livros fica com o Envoz, que é essa associação que foi fundada a partir dos preceitos do seu Osiris Silva, também para fazer destinações. Eu acredito que, no final, a gente não vai distribuir os 1.000 exemplares. Então, a gente vai ter uma possibilidade, um número, que eu ainda não sei exatamente qual é, que a gente vai poder distribuir para quem quiser. Então, a gente vai entrar num processo de definir qual vai ser a forma, se a gente vai mandar pelo correio, a gente vai definir ainda isso. Nesse momento, o foco agora é fazer o lançamento dele no dia 29. E a partir disso, depois da distribuição dos exemplares, a gente vai ver qual é o total geral que sobra, e aí a gente inicia um processo de distribuição para os interessados. Confira agora a agenda desta semana do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos abriu os trabalhos nesta segunda-feira, realizando despachos e reuniões internas junto ao Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Na terça-feira pela manhã, membros da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do IBI participam de uma audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura do Senado, que vai tratar sobre a descarbonização do setor portuário nacional. O pedido da audiência pública é do membro da Frente Parlamentar, o senador Espiridião Amin. À tarde é a vez do diretor-presidente do IBI, Mário Povia, participar da audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que trata sobre o processo de renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA. A audiência acontecerá em Vitória, no Espírito Santo. Na quarta-feira acontece a reunião ordinária do Comitê Temático 05, que discute a política ESG no setor de infraestrutura. Na sexta-feira, o diretor-presidente do IBI finaliza os trabalhos participando de mais uma audiência pública da NTT, que trata da renovação da concessão da FCA. A sessão pública, desta vez, será realizada em Salvador, na Bahia. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.